Olá, boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu agradeço o tempo de vocês, a inscrição de vocês nesse evento, para que a gente possa trocar um pouco de interação, tanto da área jurídica quanto da área de gestão e empresarial, sobre performance operacional e tributação no agronegócio, economia e vantagem competitiva. Eu vou começar me apresentando, logo em seguida eu passo a palavra para o Carlos. Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo Ambrizzi, sou head da área tributária do escritório Marcos Martins Advogados, tenho por volta de 18 anos de experiência na área tributária, sou professor de graduação e também de pós-graduação. E a minha perspectiva aqui é trazer um pouco de uma visão jurídica, mais focada na performance, na conciliação entre jurídico e gestão. E para isso eu agradeço, em nome do Marcos Martins Advogados, a participação de todos vocês. Boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigado de estar participando no nosso webinar. Eu sou um apaixonado por agronegócio brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou CEO da Vector Consult, 48 anos de experiência em gestão, com mais de 600 projetos na área de agronegócio em diversos países. Tenho muito prazer em falar com vocês de uma coisa que é preparar a todos para que tenham uma melhor performance, um melhor resultado no agronegócio. Como todos nós sabemos, o agronegócio não é igual aos demais negócios. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem sábado e domingo. Tanto a pecuária, tanto grãos, tanto a questão de plantio, ele não tem que ter a hora certa, é a hora necessária, depois que chove na hora de plantar. E como vocês sabem disso, com uma questão muito difícil, nós vamos falar como nós podemos aproveitar a melhor performance nessa área. Eu queria iniciar, então, o nosso bate-papo, passando a nossa agenda da tarde de hoje. Nós elencamos 6 temas. O Carlos vai fazer uma abertura, trazendo um posicionamento do agronegócio no mundo, em termos econômicos, de faturamento, e uma perspectiva tributária também. E o Carlos vai avançar também numa nova visão de gestão, falarei um pouco sobre isso de forma rápida, e entrarei com tributação e planejamento tributário, a importância disso num processo de alta performance operacional. Falaremos também gestão do modelo de negócio para potencializar a performance empresarial, esse é um tópico que será abordado pelo Carlos. Nós vamos trazer e compartilhar aqui com vocês, num bate-papo entre eu e Carlos, alguns casos que a gente selecionou aqui, que eles têm maior repercussão e maior relevância, e passaremos para um momento de perguntas. Então, o que a gente pede para vocês? Podem enviar a pergunta por e-mail, podem enviar a pergunta aqui no bate-papo, ou, eventualmente, levantar a mãozinha no final, ali nas opções do próprio Zoom, a gente vai passar a palavra para vocês. A nossa expectativa é que o nosso diálogo aqui dure entre 40 e 45 minutos, no máximo 50, para que a gente propicie de 10 a 20 minutos para bater um papo com vocês, tirar as dúvidas. Caso, em razão do tempo, a gente não consiga trazer todas as dúvidas, a gente se compromete, além de disponibilizar o material para quem quiser, também enviar as dúvidas respondidas por e-mail, num eventual contato, para que a gente consiga trazer um pouco da nossa opinião, da nossa visão, um bate-papo mesmo, né? Um diálogo a respeito das dúvidas de vocês, algumas considerações que vocês tenham das vivências práticas. Então, em razão disso, eu vou para o Carlos, para que ele comente um pouquinho sobre o agro no mundo. Bom, pessoal, a gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro. No agronegócio, ele é o país do passado, do presente e do futuro. Aí nós temos uma realidade que nos orgulha muito, que, segundo pesquisas realizadas pela FAO na ONU, até 2024, o Brasil poderá ser o maior exportador agrícola do mundo. E aí nós temos um histórico aí dos últimos 11 anos, onde que a balança comercial do agro sempre foi verde. Nunca, nesses 11 anos, ela foi
vermelha. Ela sempre foi superavitária e quebrando recordes nos últimos 2 anos. Então, o ano de 2020, nós tivemos 50 bilhões de balanço do agro, sendo que 87 bilhões de balança do agro, sendo 50 bilhões a balança do comercial do Brasil. O ano de 2021, a balança do agro foi 105 bilhões, aonde que foi o recorde do saldo do balanço comercial brasileiro, 61 bilhões. No primeiro trimestre desse ano, nós já temos 34 bilhões já de exportação com saldo na ordem de quase 30 bilhões, ou seja, projeções que estarão acima dos 105, estarão entre 120 e 140 bilhões de saldo da balança comercial. Segundo dados do Banco Central, a balança comercial brasileira esse ano de 2022 vai ser 80 bilhões, graças ao agronegócio brasileiro. Eu gostaria de que a gente também colocar a outra realidade importante das diversas áreas do agronegócio, na soja, no café, suco de laranja, açúcar, carne de frango, a carne bovina, o Brasil já é líder há muito tempo de exportação desses produtos, sendo que no 2021 ele se tornou o terceiro maior exportador de alimentos, atrás somente dos Estados Unidos e da China. Hoje eu tenho o prazer de dizer que 1 em cada 4 lares no mundo se encontra um alimento brasileiro. Então, isso daí é uma realidade, e para essa realidade as empresas têm que se preparar, porque nós estamos na primeira liga do comércio mundial, que o agronegócio brasileiro. Eu costumo dizer para meus clientes e amigos que o agronegócio é uma competição de gestão de perdas. Aquele que perde menos, ele vai ganhar mais no final. Então, entre os nossos competidores, porque o custo de se fazer uma matéria-prima é semelhante. Normalmente as pessoas compram os insumos com os mesmos custos, ele tem aí a questão do preço de venda, é uma commodity, é semelhante para todos. Então, nós temos aí, em toda a sequência operacional, uma gestão de perdas, onde que todo o planejamento, toda a gestão do meu processo produtivo, do meu processo comercial, do meu processo de compras, eles têm que estar focados em agregar valor, cortar despesas. Eu tenho que ser mais eficiente que o meu concorrente. E o meu concorrente, ele não está só no Brasil, ele está no mundo. Então, essa questão aí, a commodity é um preço mundial. Então, eu tenho que ser mais eficiente, através de uma eficiência de gestão maior. Aí, a gente vai ter que também cortar custo, cortar despesas, ter uma questão de tributos também muito bem planejada e muito bem pensada. Por quê? Tributos, como o doutor Ângelo vai falar mais à frente, é uma parte importantíssima e um peso muito grande na formação de preço do setor agropecuário brasileiro. Gostaria agora de sem mais demandas, falar como que a gente pode fazer isso, Ângelo, em conjunto. Carlos, algo muito importante, e não é de hoje que a gente trabalha junto em alguns projetos específicos, o que a gente sempre busca é a chamada gestão integrada. O que a gente entende como gestão integrada? É uma conversa, desde o primeiro momento de planejamento até a execução final do projeto, envolvendo 3 negócios, três pilares principais, né? O primeiro deles é o que a gente chama de planejamento tributário, como forma de redução dos custos e aumento dos lucros. Eu vou trazer alguns pontos importantes relacionados à carga tributária atual brasileira, a arrecadação que subiu em alguns setores, mas planejar de forma coerente a parte tributária para diminuir o que se recolhe, restituir aquilo que foi indevidamente recolhido,
conjuntamente com uma possível mudança de modelo de negócio, que quem vai capitanear isso é a equipe do Carlos, e, consequentemente, a revisão dos processos, entendam esses processos como eles já existentes, e aqueles processos que vão se formar a respeito da nova característica tributária e do novo modelo de negócio. Então, essa gestão integrada entre a parte tributária, que é um dos pilares da redução de custo e da boa administração que o Carlos desenvolve, em conjunto e perenizada no tempo, né, reuniões periódicas, utilizando algumas ferramentas que nós vamos falar hoje, é o pilar de um sucesso dessa gestão que nós estamos chamando de integrada, né? Então, são 3 pilares básicos: planejamento, mudança do modelo de negócio e a revisão dos processos já existentes e, consequentemente, a implementação e o acompanhamento periódico das novas rotinas, tanto tributária e quanto de gestão da companhia. Algo sobre isso, Carlos? Bom, isso daí nós vamos deixar bem claro nos próximos assuntos que vamos comentar, que é a integração, porque não adianta nada a gente ter um excelente planejamento tributário que foque no resultado, que foque em ideias novas, que foque em geografias diferentes e foque em modelos diferentes de construir juridicamente a organização, sem que não esteja reflexado no modelo do negócio e nos processos para as pessoas gerirem corretamente e capturar o valor, tá? Não só na questão do planejamento tributário, como na filosofia de uma empresa enxuta. Mais uma vez, é uma competição de perdas. Se eu perder menos que o meu concorrente, eu vou ganhar. É isso, Carlos. Eu queria trazer para vocês agora alguns pontos de destaque, já entrando um pouquinho na área tributária. Alguns pontos, eles são, eu não vou chamar de desesperadores, mas chamam a atenção, por um lado, da sobrecarga da parte tributária, mas, ao mesmo tempo que eles nos espantam pelos números, eles também criam oportunidades de redução dessa carga e adequação disso. Então, eu trouxe 4 pontos para vocês aqui. O primeiro deles é que a carga tributária para o agronegócio, ela subiu para 33,9% do PIB. Para o agronegócio especificamente, a gente tem que recordar que em 2019 e 2020, principalmente o governo federal, ele trouxe alguns incentivos. Então, ele deu, por exemplo, a isenção relacionada ao IOF. Nós tivemos moratórias, ou seja, postergar vencimento em razão daquilo que foi do ano de 2019. Parcelar ou postergar o FGTS, depois parcelar em algumas vezes, quando possível, a depender da categoria. Então, todos esses benefícios que o governo, principalmente federal, concedeu às empresas e à agroindústria, eles acabaram em 2021. Então, consequentemente, a carga tributária por si só já aumentou em razão da retirada desses benefícios. E também nós temos uma questão importante no ano de 2020, que foi uma recuperação econômica, e o agronegócio foi um dos principais setores nesse sentido, que trouxe o aumento da arrecadação tributária. Então, eu escolhi falar aqui especificamente de 3 tributos, né? O primeiro deles foi o ICMS, que ele teve um aspecto de aumento quase 0,6% da sua arrecadação, e ele teve umbilicalmente ligado, muito ligado à questão da energia elétrica e dos combustíveis. Se em 2020 a gente já teve um reflexo do ICMS por conta disso, em 2022, por tudo aquilo que a gente já vem percebendo, tanto no ramo de combustível e de eletricidade, a tendência é que o ICMS onere ainda mais e também aumente a questão da arrecadação. Então, nós vamos falar um pouquinho do ICMS, dos casos práticos, do que dá para a gente fazer para tentar monetizar um pouco desse tributo. Um outro tributo que eu selecionei aqui, ele tem uma crescente de 0,22% da sua arrecadação, que é o PIS/COFINS, que ele está praticamente em todas as variáveis, em todos os fatos geradores, né? Sobre o faturamento, sobre a importação, enfim, ele compõe praticamente todos os lados da empresa. Então, qualquer crescimento econômico, consequentemente, o PIS e COFINS ele também vai crescer. E a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho sobre teses tributárias de redução desse tributo, para que a gente tenha uma percepção de ganho de vantagem competitiva. E, por fim, essa é uma boa notícia, do ISS ele teve uma leve alta,
E isso se deve à utilização e ao crescimento dos serviços das agrotechs, né? Ou seja, startups, empresas que estão prestando serviço para o agronegócio, envolvendo tecnologia para melhorar monitoramento, seja de drone, seja utilização de imagens, seja de análise de resíduos, enfim. O aumento do ISS, é um imposto sobre serviço, e, consequentemente, ele se deve pelo aumento, pela inserção um pouco maior das agrotechs no agronegócio. Né? Hoje de manhã ainda falava no canal do Boi, no Bom Dia Produtor, a respeito dessas inovações também, e também das questões das cargas tributárias, o que pode ser feito com relação a isso. E isso é um reflexo. Né? Nós tivemos um aumento em 2021 da produção, da venda, do consumo, a carga tributária também se elevou, e a gente não pode esquecer que os benefícios eles acabaram ficando mais no passado. Bem lembrado, Ângelo. O agrotech hoje é uma realidade e nós estamos vendo no setor de agronegócio o agronegócio 4.0, que é a quarta revolução, que vai utilizar muito tecnologia, muito a colaboração digital no agronegócio, principalmente para a gente obter esses pontos que nós falamos na performance das empresas, para ser o diferencial para deixar as empresas com menos custo, menos despesas, mais enxutas, mais ágeis para a tomada de ação. Obrigado, Carlos. Eu queria trazer mais 2 pontos que eu achei bastante relevante, e aí o empresário precisa ficar de olho, principalmente nesse primeiro, de que existe um movimento de fundos ligados ao investimento na área de logística e infraestrutura, né? Óbvio que nós estamos vivendo num momento de instabilidade por conta de guerra, por conta de uma pandemia, eleição esse ano. Então, consequentemente, a gente vai sofrer alguns impactos disso, talvez um pouco mais negativo do que positivo, mas esse ano já foi registrado várias emissões superiores a quase 7,5 bilhões de reais com relação ao investimento. Então, a gente espera que escoamento seja melhor, utilização de porto também e outras questões logísticas e de infraestrutura possam ajudar o agronegócio, seja para o escoamento, para a importação mais célere, não ficar dependendo tanto da burocracia, da receita, da alfândega, que a gente sabe que isso normalmente é um impeditivo quando se precisa de agilidade na importação. E um segundo momento, uma segunda informação que eu queria trazer para vocês, é que há uma projeção para 2022 que o valor bruto da produção agropecuária se mantenha, e tem até um crescimento, acima de R$1 trilhão, né? A projeção é que ele fique em 1,2 trilhão de reais. Isso representa efetivamente um bom aumento relacionado a 2021, e isso muito provavelmente está em linha com o número que o Carlos trouxe, que em 2024 a expectativa é que o Brasil se torne o maior exportador global, né? Então, a tendência é que isso efetivamente aconteça. E aí, entrando especificamente na minha área, na área de planejamento tributário, de colocar a mão na massa, especificamente, o que eu queria dizer com esse slide é: planejamento tributário é um direito. Muito se questiona, se eu fizer planejamento tributário, a Receita terá algum tipo de retaliação, nós teremos algum problema. O que eu digo para vocês que usam ainda essa premissa, para alguns ainda ela é válida, nós temos o seguinte: com o nível de obrigações acessórias que as empresas cumprem, ou seja, o que o contador trabalha para informar a Receita Federal, a Receita Estadual e o município de tudo que se passa dentro da empresa, do agronegócio como um todo, é impossível a gente entender que todo dia e o dia todo a Receita Federal já não tem dados da sua companhia. Então, no Brasil, não fazer nada, a inércia é absurdamente prejudicial. Então, o empresário ele tem que agir, tem que prestar atenção em vários aspectos de planejamento tributário para reduzir a sua carga. E também pedir, lá para trás, dos últimos 5 anos, aquilo que ele recolheu indevidamente, né? E aí o importante disso é este planejamento, se bem feito, bem construído,
através de decisões judiciais, decisões administrativas, ele vale, além dos últimos 5 anos para pedir de volta o que a empresa pagou, ele vale enquanto o CNPJ existir. Né? Então, enquanto essa decisão existir e, consequentemente, o CNPJ também existir. E aí, o que é o planejamento tributário? Qual é o objetivo? O planejamento tributário, ele nada mais é do que uma ferramenta de gestão legal, que a gente fala, né? E também financeira do negócio. O que quer dizer isso? Nós vamos fazer uma análise da legislação, verificar aquilo que pode ser feito de melhor, de questionamento daquela legislação, e nós teremos um resultado financeiro no caixa da companhia. E o objetivo é efetivamente reduzir o valor dos impostos pagos. Então, aqui a gente já começa a ver o nascimento de uma vantagem competitiva junto ao seu concorrente, ou se o seu concorrente já tem esse planejamento, você vai pelo menos se igualar no mesmo patamar do que ele já possui em relação a você. E aí, por que fazer? Né? Na parte tributária, nós temos aí mais de 50, 60 normas tributárias todos os dias. Então, essa complexidade legislativa na área tributária, ela deixa tributo dentro de tributo, imposto dentro de imposto, contribuição fora de imposto, e cálculo por dentro, e cálculo por fora. É uma loucura, é um carnaval tributário. Então, consequentemente, é impossível um empresário não estar recolhendo tributo maior. Existe um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que 95% das empresas brasileiras recolhem impostos a mais. E, por fim, qual é a vantagem de se fazer um planejamento? Óbvio, são duas. É a diminuição do teu custo tributário com isso, e, consequentemente, aumento do seu lucro ou do seu caixa, pelo menos, e também diminuir eventual risco que a empresa esteja exposta. Né? A revisão tributária, o planejamento tributário, também analisa as operações que a empresa tem hoje, de onde compra, de qual porto está trazendo, para onde vende, ICMS está correto, PIS/COFINS está calculado da maneira correta. Então, assim, nós temos que entender que as empresas também são autuadas por erros acessórios, não necessariamente por recolhimento, né? Uma escrituração errada. Então, o planejamento ele também visa diminuir ou tentar mitigar totalmente esses riscos. E partindo já para a parte final da minha fala desse bloco, como fazer um planejamento eficiente? Né? Aquilo que nós estamos tentando de tratar de uma estrutura integral junto com a esfera administrativa. Eu trouxe para vocês aqui 4 passos que narram muito o que é o agronegócio, as peculiaridades específicas de cada uma das unidades de negócio. Não há como fazer um planejamento tributário de massa, pegar uma tese, pegar um estudo e aplicar para todo o agronegócio, mesmo que seja para o setor cítrico ou para o setor... Não, é impossível se fazer isso, dadas as peculiaridades de cada uma das empresas. Então, o que a gente tenta trazer aqui como um procedimento, só ilustrativo para vocês, é, num primeiro momento, analisar de forma detalhada a operação de cada empresa. Cada empresa do agronegócio ela é única. Claro que existem teses globais, mas a aplicabilidade dessa tese é única nesta empresa. E depois de analisar, fazer um raio-x na parte tributária, consorciada com a parte de gestão, que vai ser a próxima fala do Carlos, a gente propõe soluções que a gente chama integrais, tanto conciliadas com a área tributária, mas também absolutamente implementáveis dentro do modelo de negócio que o Carlos ou a equipe dele está montando para que se tenha perpetuidade e redução da carga tributária. E aí, especificamente, nós podemos trazer isso com soluções administrativas ou soluções judiciais. E aqui, novamente, a implementação conjunta entre o jurídico e a gestão da empresa. E temos uma característica bastante relevante, que é a utilização de tecnologia para a tomada de decisões de forma mais assertiva. Nós temos alguns aplicativos, algumas planilhas com inteligência artificial, que a empresa consegue verificar de forma mais clara aquilo que é efetivamente o melhor caminho a seguir, em que dados se transformam em informação, informação se transforma em inteligência para uma aplicabilidade melhor. Então, acho que, de minha parte, quando eu tratei de planejamento tributário consorciado com gestão, era isso, e eu passo a palavra para o Carlos para que ele dê prosseguimento nos novos modelos de negócio. Bom, pegando o gancho aí do Ângelo, é uma questão importante. O Ângelo tem toda a razão, como ele diz,
que no mundo tributário, cada empresa, mesmo se ela esteja na mesma atividade, ela é diferente da outra. Porque tem vários aspectos de geografia, tem aspectos de formação de empresa, tem aspectos da forma de você comercializar. Tudo isso vai fazer com que você possa fazer uma gestão melhor. Então, vocês estão vendo aqui, a nossa preocupação no modelo de negócio é que reflita uma empresa enxuta, que agregue valor. Então, na minha gestão operacional, na minha gestão comercial, na minha integração entre as áreas, na cadeia de suprimentos, na minha gestão dos meus números, tudo isso eu tenho que ter processos totalmente que suportem esse modelo de negócio e os sistemas suportem esse modelo de negócio e sejam integrados, tá? E as pessoas entendam o modelo de negócio e gestionem para tanto. Então, a gente tem que também utilizar toda a questão de inovação para que a gente seja diferente do nosso concorrente. Tá? Por exemplo, aqui nesse modelo de negócio, estamos colocando que é um cliente que tem uma revenda de produtos químicos, fertilizantes e sementes. E ele opera com barter. Eu já cheguei em vários clientes que tinham a operação barter, mas representavam 5%, 6% da operação. Só que por quê? Os processos não eram conhecidos de novo, não tinham os sistemas. O que isso aconteceu em vários clientes nossos? Ele acelerou as vendas e trouxe mais, inclusive, com celeridade e mais resultado na venda. Por quê? O processo BART ele é integrado. Eu vou falar mais a miúde no próximo slide sobre ele. Mas é muito importante a gente refletir no modelo de negócio uma empresa enxuta e que a gestão dê um diferencial competitivo em relação ao nosso concorrente. A outra questão que a gente gosta de falar do modelo barter, o modelo barter ele envolve os três momentos do agronegócio: o primário, o secundário e o terciário, onde que ele diminui, faz a facilidade de crédito para o produtor. O produtor rural, ele tem uma necessidade de investir muito antes da sua safra, porque ele tem que fazer todo o plantio, tem que comprar semente, tratos culturais, todos os eventos, e vai demorar para colher e vai ter um período para vender esse produto dele. Então, é muito importante que esse processo BART, ele coloque para o produtor esses insumos e equipamentos de uma maneira eficiente, sem custos antecipados para o produtor. Então, quem normalmente faz isso são empresas beneficiadoras de grão, traders, indústria alimentícias, empresas de insumos agrícolas. Automaticamente, essas empresas ou fazem um capital de giro ou aliadas a algum mecanismo financiado por bancos, que tem taxas melhores por causa do financiamento agrícola. Todo esse ponto ele é resguardado por um contrato com CPRs e também pode ser resguardado com seguro. Então, todo esse ciclo virtuoso aí vai trazer um crédito mais barato, uma proteção de preço de safra, fidelidade dos produtores para com as empresas que fazem BARD, melhor planejamento de aquisição de matéria-prima. Então, você não vai ter um sofrimento para fazer a aquisição no mercado esporte. E nós temos também um custo mais baixo com inovação do mercado, com CPR digital e uma solução integrada e garantia de acesso ao mercado para todos, inclusive do pequeno, do médio e do grande produtor. O modelo operacional BART ele está sendo incrementado muito e está sendo difundido cada vez mais. Ele não é novo, já é antigo, só que ele precisa de uma gestão eficiente, ele tem que estar inserido no modelo de negócio, ele tem que estar inserido nos seus processos
tem que estar inserido no seu sistema e as pessoas têm que estarem disciplinadas a fazê-lo. Desde a área comercial, na área de produção, na área financeira, esse processo VART existe um planejamento integrado muito grande. Nós conseguimos implantar com muito sucesso em várias empresas do setor de agronegócio. É um diferencial que a gente está trazendo para você ser mais competitivo que o seu concorrente. Podemos passar para uma questão que a gente fica muito preocupado, como que a gente faz isso acontecer. A gente tem que focar na gestão de processos. A gente olha os processos da empresa, se eles estão aderentes àquele modelo de negócio que nós repensamos. Normalmente, eles não estão aderentes. Nós vemos qual é o gap da situação que nós queremos e da situação atual e temos que redesenhar esse processo. E redesenhar esse processo com 3 grandes objetivos. As atividades estarem automatizadas, redução de tempo nos processos e eliminação de atividades que não agregam valor. Com isso, nós vamos ter processos enxutos que vão dar uma gestão mais enxuta, onde vamos ter uma celeridade na tomada de ação e vamos ter que treinar as pessoas. Quando a gente fala em workshop, nós temos que implantar com que as pessoas consigam fazer isso de uma maneira eficiente e for como a gente levanta e escova os dentes, sem pensar, ser automático no dia a dia da organização. Então, aqui nós temos aí, na experiência nossa, e é um caso prático, é um exemplo, tem cliente que nós tivemos uma média de 52% de atividades automatizadas, 35% na redução de tempo do processo, tá? E eliminação de atividades, 28% que não agregavam valor. Então, tudo isso começa a você ter uma gestão do seu modelo de negócio, do seu planejamento tributário, de uma maneira eficiente. Uma outra questão que nós achamos muito importante no agronegócio, e os suprimentos é muito importante, como que eu faço a cadeia de suprimentos. Normalmente, o pessoal começa nos suprimentos no agronegócio pensando na compra. Lê do engano. Onde que vem a necessidade da compra? Vem das outras áreas, das áreas agrícolas, da área industrial, da área de manutenção. Também há uma necessidade da gente ter métodos eficientes de adquirir, estocar, armazenar. Há também uma necessidade muito importante da gente ver aonde adquirir, porque a gente tem tributos diferentes, se eu vou importar ou vou exportar. É também muito importante o recebimento fiscal. O recebimento fiscal pode ser um diferencial para que a gente faça que o planejamento tributário seja automatizado. Nós implantamos em vários clientes nossos o recebimento fiscal, aonde que a gente viu que os cadastros estavam feitos equivocadamente, não estavam recebendo crédito de impostos, ICM e outros impostos de uma maneira devida. Tá? E isso daí, porque entra na rotina do dia a dia e a gente está integrando aí, olha aí, uma filosofia de gestão da cadeia de suprimentos integrada, planejamento tributário e também recebimento fiscal. Então, tudo isso está trazendo, na nossa experiência no agronegócio, economias na ordem de 7% a 12%. É muito importante, a gente está dizendo aí, nós temos que ter economia em todas as áreas, já que o Ângelo colocou muito bem, um terço do nosso faturamento, quem come é o governo. Um terço. Os outros 2/3 são custos, despesas e um pouquinho de lucro. Então, a gente tem que olhar custos, despesas e tributos de uma maneira com lupa e utilizar toda a metodologia, todas as ferramentas, toda a questão do mundo digital
para que a gente tenha um percentual de lucro maior. Às vezes a gente coloca aí a geração de resultado da empresa, um ponto percentual, às vezes representa numa empresa trade, um ponto percentual representa 25% do lucro da empresa. Tá? Então, às vezes, tudo depende do que nós estamos falando, aonde que nós estamos falando, mas é importante a gente ter metodologias e ferramentas para que a gente gira a empresa de uma maneira enxuta. E agora eu gostaria de o Ângelo, e falar de casos práticos que a gente tem uma experiência muito rica em conjunto, né, Ângelo? Sim, Carlos. Eu só queria fazer um comentário do slide anterior, dessa questão de gestão, governança da informação. Ela é muito importante até para a parte tributária, né? Você ter dados mais relevantes, mais reais, isso possibilita a gente ter planejamentos futuros, né, de recolhimento ou não, que nós já vivenciamos aqui, equívocos de informação interna, que nos trouxeram alguns complicadores, né, com relação a possíveis planejamentos de decisões na área tributária. Eu queria trazer aqui para vocês três exemplos de coisas que vivemos relacionadas a tributos diferentes, e eu queria começar com o ICMS. Né? O ICMS hoje é um vilão na parte do agronegócio. Hoje de manhã, novamente, comentei com o Adriano, que era o entrevistador hoje do canal do Boi, e ele me perguntou: Ângelo, é possível ter uma unificação do ICMS no Brasil? É o sonho, né? É o sonho de todo tributarista, é o sonho de todo empresário, não ter substituição tributária, não ter alteração de alíquota, não ter sistemas diferentes para pedir a restituição. Como a gente não tem isso, na grande maioria das empresas do agronegócio, na grande maioria não, talvez uns 35%, 40% das empresas, elas acumulam crédito do ICMS. E aí cada estado tem especificamente uma tratativa para ter isso de volta. Então, nós temos dois caminhos. Um primeiro caminho é, junto com as informações que foram colhidas e com o modelo de negócio a ser seguido, o antigo ou o novo, tentar evitar essas discrepâncias de acúmulo de ICMS. Porque isso é um grande problema. Porque se a empresa não consegue realizar, monetizar esse ICMS no curto prazo, isso vira um custo. Ou seja, ela não consegue realizar, ela paga na compra e não se acredita. Ou demora pelo menos 1 ano, 2, 3 anos para realizar esse dinheiro. Então, isso vira custo, achata a margem, diminui o lucro e vai retirar o caixa. Né? Pode falar, Carlos. Está vendo, Ângelo, que isso daí é muito importante, porque às vezes o pessoal faz o planejamento tributário, não, eu vou ter crédito de imposto, eu vou ter a restituição, só que não tem isso lá no modelo do negócio, não tem processo, não tem sistema, não tem as pessoas vendo. E eu costumo dizer aos meus clientes, a empresa, ela aguenta prejuízo, ela não aguenta caixa negativo. O que quebra a empresa não é prejuízo, é o caixa negativo. E uma das questões que afrontam ao caixa é o crédito tributário. Temos um cliente em conjunto que nós estamos trabalhando para resolver esse problema. Sem dúvida, Carlos. Então, o primeiro caminho é tentar evitar o acúmulo de ICMS através de possíveis estruturas, mudança de que porto que vende, ou eventualmente de que estado que compra, se é possível um regime especial com diferimento, ou seja, eu compro sem ICMS, vendo sem ICMS, diminui meu preço, não acumulo ICMS, é uma negociação diretamente com o fisco estadual. E um segundo momento é, para as empresas que têm muito crédito ICMS e não tem como mudar o seu modelo de negócio, por uma questão, às vezes, geográfica mesmo, a gente tem que agilizar a questão da monetização desse ICMS. Seja para a empresa receber através de dinheiro, seja ela para comprar materiais, insumos, com isso. Né? E aí é aquilo que eu falei anteriormente, análise individualizada, de onde a empresa está, que fisco estadual que a gente está falando, bater um papo com o secretário de Fazenda, verificar se existe alguma possibilidade dela realizar isso, né? Efetivamente ter esse dinheiro no caixa e não isso se tornar custo, né? Porque se passou de 1 ano, aquele ano esse ICMS efetivamente virou custo.
Em Então, alguns casos, né, a gente muda até o modelo de negócio da empresa, agregando outros produtos que comam esse crédito. Tem clientes nossos que nós estamos, inclusive, fazendo aquisições de outra empresa que é ao contrário, é a consumidora de CM, para que, através só do crédito CM, eu agregue valor ao meu grupo empresarial. Ele vira um ativo para a compra de uma determinada companhia. Ele vira um ativo no tempo para isso. Então, Carlos, outra questão que eu queria trazer da parte tributária, que a gente enfrenta com grande recorrência, é a complexidade da folha de pagamento. Né? A gente sabe da industrialização, da questão da automação, de parte dos processos, mas muito ainda do custo das empresas, a gente está falando da folha de pagamento. E a complexidade, ela é enorme dentro do agronegócio, porque se eu sou agroindústria de um jeito, se eu não sou agroindústria do outro, se eu tenho produção própria, eu acerto de uma determinada forma, se eu compro de terceira, minha tributação é outra. Então, a folha de pagamento é um segundo vilão muito importante, ela precisa ser revista. Existem possibilidades de redução dessa carga tributária por meio de ingressos de ações judiciais, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é aquilo que nós falamos do efeito mitigador de risco. Né? Se a empresa estiver, nós tivemos clientes que sofreram autuações por ter escrituração equivocada das rubricas da folha. Então, consequentemente, ela foi autuada, mesmo recolhendo o tributo, não foi considerado, e ela teve dois problemas: pedir de volta aquilo que ela recolheu no sistema equivocado e ter que se defender praticamente em algo indefensável, que ela estava errada na colocação contábil, fiscal e principalmente estrutural da sua empresa para o recolhimento dos tributos sobre a folha. Então, a folha de pagamento, ela é especificamente um grande problema, né? É um comedor de dinheiro se não for muito bem pensado com relação à estruturação de onde ela está, se eu posso até inserir algumas operações societárias para diminuir o custo da folha. Em algumas atividades do agronegócio, a mão de obra intensiva ainda continua sendo grande. Tá? Então, esse é um diferencial. Se o meu concorrente ele já tem uma questão jurídica diferenciada, ele vai ter um ganho diferencial do meu. Então, é sempre importante a gente analisar, porque isso aí vai agredir a minha rentabilidade. Sim, sem dúvida. E por fim, Carlos, eu queria trazer um terceiro ponto, que é um assunto quase desagradável para o empresário, que é a administração de passivo tributário complexo, que a gente chama aqui, né? Determinado período, a empresa precisou ter passivo, não recolher tributação, e nós temos aqui uma análise muito detalhada com inteligência artificial, que a gente chama de dashboard tributário, para analisar toda a configuração do passivo, identificar onde existe oportunidade de discutir isso para diminuir, porque muitas vezes o fisco se equivoca também na cobrança, na classificação das autuações, e para que a gente possa, depois de feito esse filtro, entendido toda a cadeia de tributação, de passivo, aquilo que dá para pagar, aquilo que tem chance de reduzir, a gente propor eventualmente uma transação tributária, que é um modelo hoje que ainda está em vigor, a gente tem mais algumas semanas para a transação, ela foi prorrogada e ela possibilita carência do contribuinte para começar a pagar, ela traz alguns benefícios especificamente para conciliação do passivo com o fluxo de caixa. Então, tudo isso que o Carlos trouxe, da importância da gente estar par e passo, é exatamente nesse sentido. Eu vou pedir dinheiro para a gestão para equalizar o passivo tributário. E o Carlos vai conseguir ou não, efetivamente, possibilitar esse dinheiro, uma eventual liquidez futura, uma sobre-safra, que vai ter a possibilidade de uma amortização e tudo mais. Então, são esses três pontos que eu queria trazer: a gestão dos créditos de CMS, as contribuições sociais no agronegócio e também aquilo que o empresário diz: meu passivo é impagável. A gente tenta mapear e dar um norte para esse passivo numa linha do tempo de 2, 5, 10, 15 anos para fins de pagamento, administrando e também fazendo transação. Agora, falando nesse ponto de passivo tributário, ele pode ser, em até um certo momento,
um alavancador de caixa, se ele for feito de uma maneira séria, tá? E pensada, tá? Então, às vezes eu tenho alguns clientes que, num momento de dificuldade e de mercados de juros altos, se a gente fizer uma administração do passivo tributário, ele não pode ser feito sem nenhum critério. Mas se ele tiver critérios e ser uma questão momentânea, ele pode alavancar a empresa num momento difícil também. Gostaria de dar um exemplo agora de uma outra questão de exemplo prático sobre gestão e também a questão tributária. Eu estava num cliente aí e a gente está pensando sempre em transformar custos em resultado, né? E aí o pessoal fala, não, mas isso é impossível. E nós implantamos, em um cliente, já estamos no segundo cliente, implantando frete de retorno. Isso tem que ter uma mudança tributária, jurídica e contratual, quer dizer, a empresa que faz um frete de retorno, ela tem que mudar o contrato, se eu não me engano, é KNAI, né, Ângelo, que se fala, né? Isso, Também, perfeito. Atividade da empresa. A atividade da empresa, tem toda a questão de registro dos caminhões para mudar a chapa vermelha e tal, mas aí nós temos aí que, vamos fazer o frete de retorno, não é assim, amanhã eu quero fazer um frete de retorno, vai dar errado. De cada 10 casos que pensam assim, 10 estão errados, porque as pessoas não planejam, não sabem que tem uma série de questões. Eu até gostaria que a Michele passasse o próximo slide, que dá um exemplo muito claro de planejamento. Isso. Nada como... As mulheres sempre estão à frente do nosso tempo, né? Aí, eu estou dando um exemplo que uma coisa simples que nem parece o frete de retorno, nós, nesse cliente, fizemos o planejamento, fizemos a inclusão dele no modelo de negócio do cliente, desenvolvemos também, desde o planejamento, a gestão de frota, analisamos as frotas a frota do cliente que poderia entrar, as pessoas a mais que eu precisaria para esse frete de retorno, fomos parar, o que tributo que nós precisamos ter, que mudança que nós precisamos fazer no contrato social, tá? Quais são os sistemas que eu não tenho na empresa que eu vou ter que ter para gerenciar, porque não adianta eu desenhar um processo bonitinho, não ter um sistema para suportar e emitir o conhecimento fiscal e tudo, porque agora tudo é automatizado. Aí nós amarramos tudo isso com processo e procedimentos e colocamos a empresa com indicadores de gestão para que a gente acompanhasse se o nosso planejamento estivesse correto. Então, isso daí, a gente além de fazer esse planejamento e desenhar todo esse processo, nós desenhamos isso na linha do tempo. Próximo slide, por favor. Então, a gente começou quem faz e quando faz e tudo. Então, teve 8 passos para que a gente começasse a fazer esse trabalho. Isso foi feito num período de 2 a 3 meses com o nosso pessoal. Nosso pessoal tinha experiência já na questão e o cliente também trabalhou muito a 4 mãos, com a parte jurídica também. E aí, o que nós conseguimos com isso, pessoal? Olha, uma coisa simples só. Uma coisa simples, a gente transformou o que era custo em resultado. Podemos ir para o próximo slide, Michele? Olha só, com apenas 2 clientes no primeiro ano, a gente transportou 111 mil toneladas em 2.620 viagens, com custo agregado de 2.800.000, porque eu já tinha um outro custo, tá? O preço médio do frete ficou abaixo do mercado e deu um faturamento de 7,4, ou seja, trouxe um resultado de 3,9 milhões para otimizar aquele ativo. Hoje, esse cliente já está com muito mais que dois clientes. A última informação que eu tive já estava com 12 clientes. Ou seja, a gente também pode transformar centros de custos em resultado. Então, isso daí, obviamente,
caso a caso. Esse era um cliente que levava os seus grãos para portos e tudo e voltava vazio. E aí, na região, teria gente que precisava pegar matéria-prima do porto e trazer para a região. Então, a gente conseguiu fazer para clientes da região a um preço mais barato, o que o americano chama de backhaul, nome bonito, mas, na verdade, é um frete de retorno, tá ok? Então, são coisas que existem no mercado mundial há muito tempo. Aí o pessoal, não vou fazer isso, é besteira. Não é besteira. Qualquer grão que a gente coloca no agronegócio para a empresa ficar mais enxuta é a viabilizar o sucesso da empresa. Porque, Ângelo, nós estamos agora, como nós vimos lá no início, nós estamos na primeira liga. Tá? Então, hoje, qualquer custo, o Brasil não é comparado só com o Brasil é comparado com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, em termos de custo. Tá? Nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma questão que nós vamos falar agora no final. Vai ter uma competição muito grande para que a gente tenha custos eficientes. Porque o preço ninguém vai mexer. Sim. Ângelo, e o que nós podemos falar, então, sobre a nossa conclusão desse bate-papo formal e informal sobre performance e tributação no agronegócio? Carlos, para a gente, de tudo aquilo que a gente vive na área tributária, na área de gestão, nós chamamos eficiência operacional quando nós conseguimos consorciar planejamento tributário, que é um dos maiores custos existentes na produção do agronegócio, com gestão efetiva de negócio. Todos esses exemplos que você trouxe e o que eu tentei também contribuir das possibilidades da redução da carga tributária, do modelo e adequação de uma diminuição sem ações judiciais, efetivamente, ou com ações judiciais. Então, se a gente somar esses dois vetores importantes de planejamento tributário, consorciado com gestão de negócio, a gente consegue chegar a uma eficiência operacional, que é quem perde menos ganha, né? Que é o seu discurso, que eu aprendi e gostei muito disso, quem perde menos efetivamente ganha. E aí eu queria passar, Carlos, para você, trazer uma mensagem que está muito em linha com esse discurso seu anterior, no sentido de que o que o mundo espera do cenário agro-brasileiro. Olha, o ano passado, em 10 meses, houveram anunciadas, está no próximo slide, se a Michelle puder passar, 1.356 transações. Ou seja, tem a transação que não foi anunciada, tá? Então, no agronegócio, no ano anterior, em um ano, não foi em 10 meses, foram 800. Ou seja, aí nós vamos ter uma necessidade, várias áreas do agronegócio. Lá já tem a Corteva, que juntou grandes empresas de crop protection, proteção de safra, né? E lá em cima, os grandes estão pensando em custo, e imagina os pequenos, tem que pensar em custo. Então, você tem que preparar a sua empresa para comprar outras empresas ou preparar a sua empresa para ser vendida, porque você pode vendê-la bem também, tá ok? Sem dúvida. E esse é um ponto. Isso é uma realidade que vai vir não porque o Carlos e o Ângelo querem, é imperativo de mudança de mercado. Então, além de você fazer isso para você ganhar mais, você tem que se preparar para o futuro, tá ok? Então, quem fica parada no mata-burro do tênis vai levar a bola na frente ou bola atrás, como diria aquele ditado. Então, aí é uma questão da gente se preparar para o futuro. Eu fico muito feliz com o agronegócio. Eu quero agradecer muito a vocês aí que estiveram aí acompanhando a gente. Fico muito feliz quando o Ângelo me convidou para a gente fazer esse bate-papo, que eu tenho no Ângelo um dos melhores profissionais do mercado na área tributária, e também, como pessoa, é uma pessoa que vale a pena a gente
tecer amizade. Ângelo, muito obrigado por esse convite e obrigado, pessoal, por estar aqui. Vou deixar você aí com a palavra de agradecimento final, Ângelo. Carlos, eu que agradeço suas palavras. É bom a gente ter amigo generoso, né? Agradeço mesmo as suas palavras. É uma honra tê-lo aqui por toda a sua expertise de quase 50 anos, de uma trajetória vitoriosa por onde você passou. E eu só queria acrescentar um outro ponto no slide anterior, Carlos. Se a gente tiver informações coerentes, corretas, um plano tributário, tanto para restituir os últimos 5 anos daquilo que pagou a mais, quanto para o futuro, o valor dessa empresa é outro, tanto para comprar quanto para vender, né? Então, de novo, eficiência a gente consegue efetivamente vindo através do planejamento tributário e de uma gestão efetiva. Então, eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo de vocês. Sei que preciosíssimo quem está aqui. Muito obrigado por nos prestigiar. Aqui estão os nossos contatos. Fiquem à vontade, vocês mandarem e-mail. Sim, Verônica, é possível a gente compartilhar os slides com você, não tem nenhum problema com relação a isso. Se você puder mandar para mim, para o Carlos, deixar o seu e-mail aqui também. O que eu queria, acredito que a gente tenha tempo de responder talvez uma ou duas perguntas. A gente tem tempo aí, não sei se o Marcos está acompanhando e a Michele. Queria especificamente saber se a gente pode, sei que eu e o Carlos avançamos aqui 5 minutos além do que a gente deveria, né? Mas, se possível, eu queria responder pelo menos uma ou duas perguntas. É possível, Marcos? Possível sim, Ângelo. Então, vamos lá. Você quer direcionar as perguntas? Eu recebi algumas específicas aqui. Pode seguir, cara, que você recebeu. Tá, é uma pergunta do Fábio aqui, que eu vi no bate-papo, sobre o ST se paga apenas em produtos abaixo de 1 quilo e acima disso não paga. É verdade? Primeiro assim, Fábio, parabéns pela pergunta. É verdade e não é. Tá? Não são todos os produtos até 1 quilo o que se paga um ST e acima disso não se paga. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, leite condensado, iogurte, requeijão, manteiga, margarina. Esses produtos até 1 quilo, sim, eles estão relacionados, que se aplica à substituição tributária. No entanto, a gente também tem produtos até 2 quilos, por exemplo, como café torrado e outros produtos. O que a gente precisa fazer? Analisar especificamente cada produto, a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, de cada um deles, para que a gente possa colocar na legislação e conseguir orientar aquilo que é melhor, até para fins de embalagem, se a gente vai vender abaixo, acima de 1 quilo. Então, assim, é verdade que, em razão do peso, se aplica a substituição tributária. O que é flexível não necessariamente é apenas 1 quilo. O peso é um parâmetro, sim, mas 1 quilo não é a medida, a única medida para a substituição tributária. Foi essa pergunta que eu vi aqui, Marcos, no bate-papo. Uma outra pergunta, o pessoal está pedindo para falar um pouco mais sobre o planejamento integrado aqui, eu vi aqui no grupo. Sobre planejamento integrado, é muito importante a gente ter as áreas não estanques. Eu costumava dizer que o agronegócio era uma empresa de vários donos, cada um era dono do seu departamento. A coisa mais difícil era integrar. Quando a gente não integra empresa, a gente aumenta o custo da organização. Então, a integração ela vem da necessidade de eu planejar o que tem que ser feito, somente o que tem que ser feito, planejar a forma que eu vou fazê-lo, planejar como eu vou fazê-lo, planejar da onde que eu vou trazer esse recurso, ou comprar, aí entra a parte tributária, como que eu vou vender, se eu vou transferir, o ST é uma coisa importante em muitas questões, tá? Então, tudo isso está envolvendo o planejamento tributário, o planejamento integrado, que vem pessoas da área de produção, da área agrícola, da área comercial, da área de tributos, da área financeira. Então, tudo isso a gente tem que integrar. Isso não é fácil fazê-lo. Nós temos metodologias para integrar, mas isso daí, para nós, é o ponto principal. Eu tenho um cliente que talvez esteja nos vendo aí, o Zé Eugênio, ele disse que a coisa principal é o planejamento integrado na organização dele, aonde que ele consegue
ver todos os recursos que ele tem, pessoas, insumos, máquinas e equipamentos, a forma de tributo, como que eu posso fazer isso de uma maneira eficiente. Então, isso daí é o planejamento integrado. É a gente pensar no futuro e ser um guião para a gente ter no presente, se nós estamos que corrigir o planejamento, melhorar esse planejamento e acompanhar o dia a dia da organização. Perfeito, Carlos. Marcos, a gente tem mais alguma pergunta? A gente tem tempo. Pessoal, eu sei que a gente extrapolou já 4 minutos do nosso tempo, das 18 horas. A gente entende, eventualmente, quem precise sair, mas quem quiser ficar aqui com a gente, eventualmente, se o Marcos, o nosso guru aí, autorizar a gente responder mais uma pergunta, a gente está à disposição aqui. Hoje, nós temos uma última aqui, mas também, pessoal, fiquem à vontade aí para acrescentar outras dúvidas. O que as chamadas teses tributárias podem ajudar aí no agronegócio? Pô, excelente pergunta. A tese tributária, ela nada mais é do que o questionamento judicial das incoerências legislativas. Lembra que eu falei que a gente tem 60 normas tributárias por dia? Então, é uma contra a outra, uma a favor da outra, é base de cálculo errada. Então, questionar no judiciário os equívocos da legislação são as chamadas teses tributárias. E as teses têm 2 funções. Primeiro, pedir de volta aquilo que foi recolhido nos últimos 5 anos. Então, a empresa faz um bolsão de dinheiro de tudo que ela recolheu nos últimos 5 anos indevido. E daqui para frente, é a segunda característica e principal característica da ação tese, chamada, da ação judicial, é pedir a diminuição dos vincendos. Então, ao invés da empresa recolher X% sobre o faturamento, ela vai recolher X% menos 4,3%. Né? A gente diminui essa carga tributária, tanto para trás quanto para frente. Então, a tese, ela entra como uma das ferramentas de adequação da carga tributária por excesso de legislação, por incoerência da legislação. Então, quando a gente ouve no jornal, no noticiário, a tese do século, né, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, era exatamente isso. Existem outras teses. No passado, a gente teve o Fundo Rural. Nós temos inúmeras outras teses, principalmente em empresas que têm uma operação mais complexa. Inclusão de ST em base de cálculo, se pode, se não pode. Depois de uma análise detalhada das empresas, a gente consegue diagnosticar quantas teses tributárias a empresa possui e mais ou menos ter uma visão gerencial de quanto ela vai pedir de volta e quanto ela vai ter de redução dos tributos vincendos. Essa é um grande trunfo da área tributária, essa análise detalhada. Isso pode efetivamente causar um caixa para a empresa daqui a 3 ou 4 anos receber isso, fazer seus investimentos, comprar outra empresa, por exemplo, ou então fazer uma compensação com o seu passivo tributário, se ela tiver hoje, daqui a 2, 3, 4 anos, se esse dinheiro vier, ela consegue fazer esse encontro de contas, né? Pago o que eu devo com essas ações lá na frente, ou então aumentar a vantagem competitiva que ela tenha dos seus concorrentes, ou pelo menos igualar a carga tributária se o seu concorrente já está se utilizando da grande maioria das teses ou das totalidades das teses tributárias. Então, é uma pergunta muito relevante. Dentro do planejamento tributário, é um dos principais pilares, a análise da carga e a tentativa de revisão tributária, essa é a expressão correta, né? Fazer uma revisão tributária dentro do planejamento para a diminuição da carga para os vincendos e pedir de volta aquilo que a empresa recolheu a mais nos últimos 5 anos. Uma outra coisa que eu queria salientar que tanto a Vector e tanto a Marcos Martim, nós teremos muita satisfação em responder qualquer pergunta que vier no futuro, tá? Não, eu creio que o Marcos vai dizer aí, esse webinar está gravado, certo? Então, para outras pessoas que não puderam, podem acessar futuramente. E a Vector, ela tem o prazer de estar inserida e tem o dever de clarificar as pessoas do agronegócio. Perfeito, Carlos. Só comentando sobre a apresentação, nós vamos disponibilizar este material e também, esse webinar aí fica gravado, a gente também vai disponibilizar aí o link para que todos acessem.
Obrigado, pessoal. Boa noite e espero que tenham aproveitado um pouco sobre esse seminário. Obrigado a todos. Um bom resto de terça-feira. Uma boa semana a vocês. Boa noite.